Dieter Borgert. Qual a forma mais correta de pronunciar o seu sobrenome, Dieter? Está sem áudio. Opa, desculpa. Borgert. Borgert. É como Maravilha. Se tivesse um U ali depois do G. Gente, estamos aqui novamente, dando a volta no mundo, ó. Joinville, Santos, São Paulo, Rio de Janeiro, São José do Rio Preto, Rio de Janeiro, Marcos Morichico, nosso embaixador no Japão, Ji Paraná, João Pessoa, eu em Campinas. Esse é o espírito do Clube Bora Fazer, virar o mundo e saber que todos falamos a mesma língua, que não é o português. É a língua da inovação, a língua do empreendedorismo, a língua de quem sabe que o único caminho de se chegar a algum lugar na vida é compartilhando tudo que a gente sabe. Bem-vindos a mais um Bora Fazer, querida nação Bora Fazer. Dieter Borgert, meu querido embaixador, vamos lá. O pessoal está entrando ainda, mas podemos começar. Muito bem. Fernando, pessoal, muito obrigado aí pela presença de todos. Fernando, também obrigado aí pelo convite de mais um Talks aí. Tive a honra de fazer o segundo Talks lá no comecinho, agora estamos no 16º, trazendo esse conteúdo aí que eu adoro esse conteúdo, é um dos temas preferidos que eu gosto de trazer à mesa, de falar. E foi uma provocação, o Fernando trouxe semana passada, e falou, vamos falar sobre planejamento estratégico para inovação. Eu falei, vamos lá. A gente fala bastante sobre inovação, vou me apresentar já para todo mundo, mas novamente sejam bem-vindos, curtam o conteúdo, façam perguntas, me interrompam. E para começar, vou me apresentar quem eu sou, falar um pouquinho. Eu tenho lá no meu histórico profissional, né? Eu comecei lá atrás, das minhas vertentes aí é na área de qualidade, então eu sou auditor líder ISO 9000, ISO TS, ISO 14000. Eu vou te interromper. Eu vou te interromper e para falar aqui, ó, que espetáculo, só como Freud está certo, né? Você, no meio do seu discurso, só foi falar do seu currículo escolar. E é mesmo, a sua jornada é uma grande escola para a gente que te escuta, né? Então, obrigado. É realmente uma grande escola. Obrigado, Fernando. Sou Master Black Belt 6 Sigma, eu sou fascinado aí por dados e números. Em algum momento da minha jornada lá, resolvendo problemas e atravessando o mundo, resolvendo problemas, eu fui nomeado pela Bosch como Global Problem Solving Expert. Eu era o the trainer, eu treinava outras pessoas dentro da Bosch em análise e solução de problemas e também Project Manager. E sou especialista em gestão de negócios pela Fundação Dom Cabral. Comecei minha carreira lá atrás como estagiário na Embraco, uma empresa aqui de Joinville, quem é de Joinville conhece. Logo depois eu fui para a Alemanha trabalhar na Mercedes e eu gosto de dizer que aqui é que eu comecei a cavocar coisas da inovação. Eu tive a oportunidade de ter um mentor que ele era especialista na área por qual eu fui para a Alemanha, que era sistemas de medição a laser, bastante inovador na época, mas eu me meti em tudo quanto é assunto variado, dinamômetro, pista de teste, onde eu podia eu ia, né? Depois eu fui para a Volkswagen Audi, também implantar uma nova planta de produção. Morei um tempo no Nordeste, eu era auditor líder, então eu atuava nas certificações de empresas, indústrias no Norte e Nordeste. Trabalhei numa empresa chamada Latapocball, e depois eu fui para a Bosch. A Bosch que eu gosto de destacar, a Bosch é uma das empresas mais inovadoras do mundo, apesar de não ter aquele rótulo da 3M, etc., mas é uma empresa que põe de 3 a 7 patentes por dia no mundo. Ou seja, ela está sempre correndo atrás de alguma coisa, né? Aí eu fui da Bosch do Brasil, fui para a Bosch da Alemanha, eu era gerente mundial de projetos lá. Depois eu fui para a Bosch da Rússia, eu era diretor de qualidade, responsável por toda a região. E aí, depois voltando, que é a CIT, que é a minha empresa de consultorias e treinamentos na área de planejamento estratégico, gestão empresarial. Tem uma vertente que é a Labs, que é onde a gente brinca com novidades e novas metodologias.
E da QLab surgiu a Smart QI, que é uma spin-off da QAssist, onde a gente aplica planejamento estratégico para micro e pequenas empresas usando inteligência artificial. Também sou mentor de startups, conselheiro de gestão empresarial consultivo na ETT, que é uma escola bastante tradicional aqui da região, embaixador do Clube Bora Fazer, e tenho uma atuação em outras vertentes aí de WordPress Manufacturing, Lean Manufacturing, bastante industrial aí, vamos colocar assim, essa parte do meu currículo. Mas eu também sou gente, eu gosto de brincar com isso, né? Eu tenho uma newsletter lá no LinkedIn. Se vocês quiserem, depois no final vocês podem entrar lá e seguir, que é onde que eu falo sobre carreira, negócios. Tenho o meu lado aí que eu gosto de esportes também. Pedalo, já fui até o campo base do Everest. E também dou palestras aí, e a última sequência que eu estou fazendo de palestras aí é bastante voltado à inteligência artificial. Dieter, eu gostaria que você aproveitasse e apresentasse a sua nova criação. Você faz isso aí no final, se você quiser, fica à vontade, que é uma novidade espetacular para todos nós, tá? Faço sim. Eu pego um gancho ali no meio do planejamento estratégico e falo sobre ela. Bom, antes da gente falar do planejamento estratégico, é importante a gente falar sobre o que é inovação, para a gente dar uma alinhada, né? E a inovação é um termo, né, que se refere à ideia, método ou objeto, e aqui no caso objeto é alguma coisa palpável, produto, que ele é criado onde a gente não compara com padrões anteriores, que ele não se parece com alguma coisa que já tem no mercado. E quando eu falo ideia e método, mais para frente eu vou mostrar para vocês algumas coisas de método, por exemplo, que você não acha no mercado, e sim é uma inovação, né? E também ela pode ser definida como fazer mais com menos. E aí quando a gente fala de design thinking, lean manufacturing, a gente está fazendo mais com menos, então eu também estou inovando dentro daquele processo, né? E aí seja processo produtivo como processo administrativo. E aí é muito comum também você ouvir falar em ruptura de paradigma, né? Promoção da ruptura de paradigmas. Isso também é bastante clássico quando se fala de inovação. E inovação, a gente tem aí 5 tipos, né? Se fala muito em 4, mas eu estou trazendo uma abordagem nova já, que são 5 vertentes, 5 tipos de inovação, que é a inovação organizacional, né? Onde a gente está trabalhando ali dentro do ambiente de negócios, novos métodos organizacionais dentro da prática do negócio. Inovação de marketing, tá? Design de produto, design de embalagem, preço, distribuição, promoção. O inovação afetiva, e essa aqui é a que a gente fala um pouquinho mais de novo, né? Onde a gente está melhorando a conexão entre pessoas, humanização, as relações e o desenvolvimento de soluções corporativas. A clássica, né? Inovação de produto e inovação de processo. Esses são os 5 tipos de inovação que nós temos. E aí a pergunta bem clara que sempre vem, né? Por que a gente tem que inovar? Por que a gente não pode ficar do jeito que a gente está? E tem um conceito que eu gosto muito de representar, que é o conceito do oceano azul. O lado vermelho da imagem que vocês estão vendo é onde estão os tubarões, né? É onde todo mundo está se degladiando por produto, por processo, está todo mundo no mesmo... A guerra de preço. Eu estou vendendo aqui um produto e por 1 centavo a menos eu estou comprando do lado, daí baixa 1 centavo de novo. Esse é o oceano vermelho, né? O oceano azul é onde você está sendo disruptivo, onde você está trazendo uma novidade de processo, produto, alguma coisa que o seu consumidor, o seu cliente está olhando e falando assim, pô, isso aqui é novo, isso aqui eu vou desfrutar disso aqui. E a Ana Paula ali lembrou bem, esse livro é um livro fantástico. Se vocês tiverem a oportunidade de comprar para ter ele é uma obra-prima. Você lê 1, 2 vezes, aí sempre traz uma ideia nova de dentro dos conceitos dele.
E aqui é um dos motivos, eu trouxe esse histórico aqui para vocês, é um dos motivos pelos quais a gente tem que ir inovar, a gente tem que se aventurar. Em 2007, a Nokia tinha aproximadamente 50% do market share mundial de celulares, em 2007. E aí surgiu o iPhone e surgiu o Android. E a Nokia, nos seus movimentos, tinha feito um movimento muito forte, um pouco antes de investimento em algumas fábricas, e ela se recusou a fazer uma nova mudança nas suas fábricas para ir para as telas de toque, né? E é o que aconteceu com a Nokia, um pouco a gente conhece, mas vamos olhar em números. Em questão aí de 6 anos, ela saiu de 50% de market share para quase zero, quando houve uma tentativa da Microsoft de salvar ela, que também não conseguiu, deixou ela lá, e a Nokia hoje nem se ouve falar nela, ou ninguém mais tem um celular Nokia, né? E esse aqui também é um queridinho da época aí de 2000, daquela mesma época, 2010, que era os BlackBerrys. Era o celular corporativo. Todo CEO, todo diretor, todo gerente de empresa, todo cara de área comercial tinha um BlackBerry. Era a ferramenta do momento. Só que o que ela fez? Ela foi para a tela grande, onde estava colorido, que era mais fácil de visualizar, só que ela, num estudo de mercado errado, ela botou o pé, bateu o pé e falou assim: a gente não vai sair do teclado convencional. Nós perguntamos para meia dúzia de pessoas e elas falaram assim que teclado convencional é o que a gente quer. Resultado, saiu de 20 e poucos por cento de market share, 21%, e foi para absolutamente zero de market share. Ela simplesmente foi expurgada do mundo corporativo, do mundo dos negócios. Então, esses são os motivos pelos quais a gente precisa inovar e sair do Oceano Azul e para o Oceano Azul. Desculpa, sair do Oceano Vermelho e para o Oceano Azul. Bom, vamos lá. Planejamento estratégico agora, né? Planejamento estratégico é o que vai deixar manter qualquer empresa competitiva no mercado. A palavra-chave de definição do planejamento estratégico, para que serve a ferramenta, é manter a competitividade do mercado, tá? E aqui tem alguns pontos, quem estiver interessado em anotar, eu vou dar algumas dicas, assim, os insights, assim. Por que inovar? Por que fazer o planejamento estratégico? No que consiste o planejamento estratégico? Consiste em objetivos claros, traçar um plano de ação para alcançar aqueles objetivos e levar em consideração os recursos disponíveis e as oportunidades e ameaças do ambiente externo. E aqui a gente já quase começa a falar de uma ferramenta que é utilizada no planejamento estratégico, que é a análise SWOT, né? Então, a gente tem um resumão do planejamento estratégico nesses 4 itens aí, tá? E aí, aqui eu gosto muito dessa imagem aqui também, né, para deixar bem lúdico o que é o planejamento estratégico, para que ele se propõe, onde chegar, com quem, como e quando. Essa é a definição, assim, eu acho mais lúdica do como você faz o planejamento estratégico e por que você faz ela, né? Então, os objetivos, deixar eles claros, auxiliado por vários colaboradores, pelas pessoas que atuam na empresa, os vários caminhos, as estratégias, os planos viáveis para chegar lá. Esse aí é a visão do planejamento estratégico. Dieter, uma perguntinha. Vamos lá. Se puder voltar ao slide anterior. Você apresentou só nessa ordem, né? Onde, como, quando e com quem. É exatamente a ordem que a gente deve desenvolver o planejamento estratégico, né? Exatamente, exatamente. O primeiro momento do planejamento estratégico é aquele que a gente normalmente chega num cliente e fala assim para o cara assim: tá, quais são os seus objetivos? Né? Onde chegar? E aí a gente pergunta de 2 maneiras, uma delas é realmente o objetivo palpável, aquele 3, 5 anos, 10 anos, e o outro é a visão da empresa, que também é onde chegar. Então é bem isso mesmo, Fernando, é onde chegar, é o primeiro momento de saber aonde chegar.
Daí a gente vai definir o como, com quem e quando, e aí vai construir todo o caminho. Essa é a sequência aí de um planejamento estratégico. Legal, respondido? Vamos lá. Com base nisso aí, Fernando, e até com base num bastante tempo aí que a gente atua, a gente definiu que como que a gente pode levar de uma maneira mais fácil para as empresas um planejamento estratégico sem a pessoa achar que aquele bicho de 7 cabeças. Então, a gente criou os 8 P's do planejamento estratégico. E eu faço uma analogia, né? São menos passos do que você levaria para atravessar uma rua. E a gente usa esse mantra para levar para as empresas, para o cara pensar assim, planejamento estratégico, aquele bicho de 7 cabeças. Não, não é. Calma, é simples, são alguns passos, tem que ser seguidos, demandam que as pessoas executem eles corretamente, mas tirando isso, nada assustador. Né? E aqui, como a gente está falando de inovação, eu já vou dando uns insights, né? As imagens, uma parte das imagens usadas hoje na apresentação, e essa apresentação eu fiz exclusivamente para hoje, para esse talk. Algumas imagens eu vou indicar quais foram feitas 100% com inteligência artificial. E essa foi uma delas. Fui lá e falei, eu quero uma reprodução dos Beatles atravessando a rua na Inglaterra, e ela criou isso aí. Muito bem. Então, esses são os passos, né, que a gente fala, são os passos para o sucesso. Então, começando aí por boas-vindas, o pré-diagnóstico, iniciando o planejamento estratégico, a gestão, formulando a estratégia, alinhando a organização, o plano estratégico, planejando a operação e a gestão operacional. E aqui, quem tem aí conhecimento de Seis Sigma, sabe que no Seis Sigma você tem uma parte muito mais forte de planejar para depois executar aquela solução do problema. Se a gente olhar nos 8 P's, a gente tem mais ou menos essa sequência também. Até o 4º passo, você está formulando. O 5º passo é a parte de comunicação, que você alinha com a organização, que é muito importante também. Então, a gente tem essa sequência. E aí, começando aqui com os boas-vindas, e eu vou dar um insight em cada um dos passos, voltado para como a gente linka com a inovação. Tá? Então, o boas-vindas, eu posso dizer aqui, é onde a gente conversa com a parte, com a empresa, onde a gente vai trabalhar muito da comunicação. Então, o que é que a gente vai fazer, o que a gente espera, qual que é a equipe do projeto, o interlocutor daquele projeto e um termo de compromisso. Isso aqui é legal, porque a gente estabelece um compromisso com a equipe que a gente vai trabalhar, assim, nosso compromisso é fazer o planejamento estratégico e atingir tal objetivo, até tal data. Vocês estão de acordo? Estamos. Então, assina aqui. E é um papel mesmo para assinar. Então, é bem aquela coisa formal naquele momento, bem alemão, né? De dizer assim, é assim que a gente vai trabalhar. E esse boas-vindas, aqui eu vou puxar um insight, Fernando, do segundo Talks que a gente fez, que teve uma pessoa que falou assim, tem mais um C. A gente falou de 3 Cs naquele Talks, que era comece, continue e conclua. Inclusive, eu tenho uma postagem no LinkedIn, lá nos meus artigos, só sobre esses 3 Cs, falando muito sobre os 3 Cs dentro do planejamento estratégico, que você tem que começar, continuar e concluir. É muito de uma sistemática e de você ser resiliente e continuar fazendo aquilo que você se propôs. E no segundo Talks, a gente parou para discutir se tinha um 4º C, e depois eu fui até lá continuar, a complementar o meu artigo, que é exatamente o comunique-se. E a Ana já falou aí, já levantou, colocou também, e é exatamente isso aí. Não existe qualquer projeto sem esses 4 Cs. E aqui não precisa falar de planejamento estratégico, pode falar de qualquer item. Precisa ter a comunicação, mas precisa ter o comece, continue e conclua para você chegar em algum objetivo. A Marisa levantou a mão ali, fala, Marisa. Levantou por engano. Vou continuando aqui. Qualquer coisa, faz a pergunta aí depois. Bom, agora a gente vai para a segunda parte, onde a gente precisa entender um pouquinho da empresa, do que ela se propõe,
e das pessoas, né? Cada CNPJ é composto por CPF, não adianta a gente ficar pensando assim, esse é um CNPJ, eu vou tratar como CNPJ. Não, são pessoas. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é uma análise de perfil comportamental, para você entender como que são os gestores, como que são as pessoas que trabalham lá dentro, né? O diagnóstico daí é importante para você entender como está o financeiro, etc. E aí a gente vai fazer um Canvas, que já é uma das metodologias que a gente utiliza muito de inovação. Ele entrou em algum momento, alguns anos atrás, quando não existia essa maneira de olhar um negócio, de trazer uma visão da empresa dessa maneira, e o Canvas ele ajuda bastante. Agora, acho que a Paula apertou aí também, a Marisa já se manifestou. Temos a Paula aí também. Quer perguntar alguma coisa, Paula? Paula Sintra. Vamos ver o que foi. Segue aí, Dieter. Pronto, já baixei a mão do pessoal aqui. Isso aí. E a análise SWOT, né, é uma das ferramentas de planejamento estratégico extremamente populares para avaliar os pontos fortes e fracos da empresa. E aqui a gente começa daí com a parte interna, etc., mas aí começa o primeiro segredo de como inovar dentro da empresa. Dentro da análise SWOT existe um quadrante que são as oportunidades. E as oportunidades, elas estão ligadas ao mundo exterior. E aqui que tem que se dar atenção dentro do planejamento estratégico para identificar quais são os nuances de mercado, o que está acontecendo lá fora que eu posso trazer aqui para dentro, que vai inovar o meu produto, o meu serviço, vai inovar o que está a minha entrega como empresa. E aí eu vou fazer o viés aí que o Fernando comentou, né? Dentro da QAssist, nós também fazemos o nosso planejamento estratégico, fazemos revisões dele a cada 6 meses, nós fazemos revisão do nosso planejamento. E na última revisão que nós fizemos, de dezembro para janeiro, nós identificamos dentro desse quadrante uma oportunidade que era a inteligência artificial. Eu sou um early adopter de tecnologias, eu gosto muito de tecnologia, e aí eu falei, bom, inteligência artificial já chegou aqui, no ChatGPT. Ela chegou diferente da IBM, do Watson, que era corporativo, quem usava era só quem estava lá dentro, quem estava pagando. Eles chegaram com a visão de que nem o Android, faz marketplace, todo mundo pode utilizar, eles chegaram com uma visão diferente. Falei, isso aqui vai pegar. E dito e feito, quando chegou em janeiro, ali em dezembro, teve um boom, acho que foi dia 10 de dezembro, dia 8 de dezembro, teve um boom ali de 1 milhão de usuários em questão de horas. E aí a gente falou assim, como que a gente pode trazer isso aí para dentro da nossa realidade, que é consultoria? E aí a gente ficou um tempo batendo cabeça de como a gente pode levar essa solução para os nossos clientes, e aí a gente, através do nosso QLabs, né, a gente montou um time de trabalho, inclusive o gerente do projeto está hoje assistindo também, que é o Pedro, e a gente definiu que essa equipe iria criar uma solução para levar para o mercado, onde a gente iria, para pequenos empresários que eles têm uma dificuldade muito grande de tempo e de recurso financeiro. O pequeno empresário ele não tem dinheiro para chegar e pagar uma consultoria de R$5.000, R$4.000 por mês, R$15.000 por mês, ele não tem esse caixa. E ele também, às vezes, não tem tempo. Cara, ele fala assim, eu não consigo passar um dia com o consultor, respondendo o consultor, senão eu esqueço de pagar boleto. Então, a gente criou, dentro dessa sistemática, uma plataforma onde o empresário senta e ele vai conversando com a inteligência artificial, respondendo perguntas no tempo dele, pode ser até 3 horas da manhã, se ele quiser, ela está 24/7 disponível lá, vai respondendo e chega no final, ele tem diagnóstico empresarial, tem análise SWOT que ele precisa, análise PESTEL, as 5 forças de Porter, ele tem todas as respostas baseadas na conversa que ele teve com a inteligência artificial. E foi baseado na análise SWOT. Então, veja como é importante essa análise, porque aqui é aquele momento que o empresário tem que sentar, tem que refletir no que tem de oportunidade e como que ele gera um plano de ação para transformar isso numa ideia. Dieter,
Oi. Você sabe que eu, como você, sou extremamente fã das ferramentas clássicas, né? Que continuam são sempre válidas. Esse ano eu fiz um amigo que o primeiro eu ouvi na mídia social, que para apresentar a ferramenta dele, ele gravou um vídeo pegando uma análise SWOT, rasgou, jogou para trás e falou: isso não vale mais. Cara, eu fiquei tão ofendido, mas eu só fiquei extremamente irritado e ofendido. Aí fiz um comentário e depois a gente marcou e acabou se tornando amigo. Mas essas ferramentas, principalmente, a empresa pode não existir, só está no campo dos sonhos, ou faturar 100 bilhões, ela é extremamente importante a vida inteira, né? Sim, e os dois exemplos que eu coloquei aqui de inovação, empresas que usam análise SWOT para impulsionar seus negócios, Apple e Netflix. A Apple com um lançamento a cada X tempo, e agora lançaram o óculos deles, e a Netflix totalmente disruptiva, quando lançou o streaming, não foi tão disruptiva, né? Foi arquitetal a inovação, a inovação deles, mas eles pegaram o que já existia e viram uma oportunidade de mercado, né? O que já existia era o streaming, e viram uma oportunidade de mercado e colocaram aí o Netflix, que derrubou a Blockbuster, por exemplo. Fala, doutor Daniel. Peter, boa noite, tudo bem? Eu queria ter Boa noite. uma carona nesse insight do Fernando, com relação ao SWOT. Eu sou um apaixonado pelo SWOT desde sempre e algumas dessas ferramentas são maravilhosas. Quando você começou a tua provocação no início falando de inovação, né, começou a vir um filme na minha cabeça e me veio o mercado da música, né, que começou lá em 58 com o disco, depois veio a fita, depois veio o CD em 82, depois veio a digitalização musical, veio o streaming, aquela loucura, e hoje a gente percebe, eu estava vendo esses dias, que o vinil no mundo hoje, ele participa com 4% do market share de música física e continua crescendo. Aí eu achei aquilo uma loucura, né? Quando a gente fala de inovação, por quê? Porque o vinil, ele acabou, de uma certa forma, resolvendo uma dor daquelas pessoas que são estetas, que gostam de pegar o vinil, que gostam das capas maravilhosas, ou seja, nessa loucura de, entre aspas, física, né? Avançar o tempo, exatamente, acabou deixando descamisado uma parcela da população, ou dos consumidores, que entendem que inovar também é você resgatar, dentro de um outro contexto, ferramentas ou produtos de uma certa época que acabam sendo ou colecionáveis ou que são muito úteis, enfim, que resolvem dores, né? Então, o link que eu queria fazer nesse aspecto é o seguinte: inovação. Quando inovar legitimamente, entendendo que isso resolve uma dor, e quando inovar, quando não inovar no produto, mas inovar na causa, porque isso, eu acho que aí tem uma diferença muito grande. Talvez determinados produtos não precisem, aliás, determinados produtos são inovadores quando eles resgatam utilidades e resolvem dores que até então estão mal resolvidas, mas não são necessariamente novos. Esse caso que você trouxe do vinil especificamente, ele tem um detalhezinho aí que é o seguinte: o 4% ele continua subindo percentualmente, mas o mercado de mídias físicas ele continua caindo. Então, percentualmente ele está subindo porque está caindo mídias físicas, né? E as pessoas elas não querem CD, elas preferem vinil, que é um público saudosista, vamos colocar assim. E aqui a gente está pegando um nicho de mercado muito específico, que é o cara que é saudosista, que é o cara que gosta de Fusca, gosta de Chevette, gosta de Opala, é um mercado. Então, se você pegar lá o produtor, pedir análise SWOT dele, na oportunidade vai ter lá mercado de saudosista, que vai estar o cara olhando e falando assim, aqui temos uma oportunidade, vamos resgatar clássicos, colocar esses clássicos de novo no mercado, nesse formato, e custa caro, né? Se você olhar um vinil hoje, você vai pagar 70, 80, 120 reais, 150 reais, e tem público para pagar, é que nem o cara do Chevette, do Fusca, que ele paga lá 400, 500 reais num pneu,
porque tem a faixinha branca que ele queria, que é o clássico do Fusca, né? O Daniel Dieter, só queria fazer um comentário sobre o mercado da música. Eu tenho comprado alguns vinis aqui em casa só para minha filha, que adora, e recentemente a gente foi lá na Galeria do Rock, em São Paulo, que tem umas lojas espetaculares. Pelo jeito o Daniel conhece aquela loja lá na frente, sabe, Daniel? Sim. Que fica lá na esquina, acho que está no 2º ou no 3º andar. E um vinil hoje tem vinil até de R$500, né? Perfeito. E eu reparo que uma coisa que aconteceu com a música através do streaming é que ocorre uma banalização do consumo da música. A partir do momento que a gente entra no nosso aplicativo Spotify ou qualquer outro e tem acesso a 40 milhões de música, a gente escuta e ouve só qualquer coisa, mas o vinil nos remete a saborear a música sua verdadeira, né? Então, para quem tem esse prazer ainda, eu acho sensacional. A gente coloca, um ritual, a gente limpa, né, Daniel? Só você tinha muito vinil, só pelo que eu já percebi. A gente saboreia. Então, eu acho muito legal a gente só conseguir resgatar prazeres e sensibilidades de consumir qualquer produto ou serviço em um mundo que banaliza a oferta de produtos e serviços. Legal, valeu. Valdete e Lindomar estão com a mão levantada aí. Valdete, vamos lá. Oi. Então, eu queria dar uma contribuição com a pergunta se você me permite, Dieter, muito obrigada pelo assunto. Nesse livro aqui, Os 10 Tipos de Inovação, no capítulo 7, esse é um livro maravilhoso, e aí, resgatando a pergunta do Daniel, ali mostra o jeito que a Pampers inovou para entrar no mercado. Então, a Pampers não mudou o produto, mas ela mudou o jeito de enxergar. Então, ela estava tentando de um jeito, não dava, e foi indo, ela estava muito concentrada no produto, isso para levar as fraldas Pampers para a China, e lá existia uma resistência muito grande, até que a equipe voltou, não desistiu, chegou no Instituto do Sono, pesquisou, só para resumir a história, né? Que aqui eu estou na plateia aqui hoje, né? Com o Instituto do Sono, eles encontraram as pesquisas que mostravam que os bebezinhos sequinhos dormiam mais, e as mamães no dia seguinte ficavam melhor. Então, eles mudaram a estratégia, saíram do produto e foram para o comportamento, foram para o benefício, mudou totalmente. E aí, entrou na China. Essa é uma inovação, né? É uma inovação da visão, é uma inovação do rodar a chave. Então, eu amo inovação, amo tecnologia, escrevo sobre tecnologia, né, e mercado, e eu acho que a gente tem que estar sempre aberto aí para essa temática maravilhosa. Muito obrigada aí por me chamar. Obrigado, Valdete, pela contribuição. Tem uma pergunta, Lindomar? Pegando o gancho da Valdete, que você falou aí de visão, e a gente está aí falando de SWOT, de ter muito bom conteúdo, já participei assim, de algumas dezenas de planejamentos estratégicos, e uma coisa que me chama a atenção, assim, quando se define a visão de futuro, eu quero que a minha empresa seja líder da Amazônia, eu quero que seja número 1 do Brasil e tal, e muitas vezes pecam na hora de fazer análise de SWOT, desconexa da visão de futuro. Então, quando você vai definir as ameaças, você tem que dizer quais são as ameaças que vão me impedir de ser líder da Amazônia, quais são as oportunidades que vão me direcionar para ser líder da Amazônia, sabe? Então, é sempre alinhar a análise de SWOT com a visão de futuro, um dos aprendizados de planejamento estratégico que já fiz um bocado. Perfeito, é isso mesmo. Tem que estar conectado, todas as pontas têm que estar conectadas, né? Por isso que a gente sempre fala, conduzir um planejamento estratégico tem que ser conduzido por uma pessoa que consiga sempre se lembrar das pontas para puxar elas e estar sempre unindo elas, né? Bom, agora a gente vai para o próximo passo, onde a gente vai iniciar a gestão estratégica. E aqui a gente está fazendo análise de contexto, partes interessadas, a definição de objetivos.
E aqui na definição de objetivos, aí a gente cai de novo, Lindomar, um pouquinho no que você acabou de puxar o gancho, aí você, obrigado pela puxada, definir os objetivos para você colocar no planejamento estratégico, e ele começa sempre no específico, mensurável, relevante e temporal. Tem muita gente que esquece o temporal. Então o cara fala visão da empresa, quer ser líder na Amazônia, aí a primeira pergunta é até quando? Boa. Eu quero ser líder. Não, tudo bem, quando? Ano que vem, daqui a 5 anos, daqui a 10? Não tem problema que seja daqui a 10, mas tem que ter um prazo, né? E o prazo, eu sempre brinco assim, o prazo tarda, mas não falha. O único recurso não renovável que nós temos hoje no mundo é o tempo. Ele é o que não é renovável. Passou, deu tempo lá, a gente chega e vai dar o tempo, a gente vai lá para, né, 7 palmos abaixo da terra. Então, esse é um ponto importante, que são a definição dos objetivos. E quando a gente fala de inovação, a gente pode criar novos produtos, novos serviços, o aumento da eficiência de processos internos, melhoria da experiência do cliente. Ó, que a Valdete acabou de dar o exemplo da Pampers, né? A experiência do cliente foi uma inovação de experiência. Vamos trabalhar em cima de como que a gente pode colocar para o cliente uma maneira nova de enxergar o mesmo produto. E a definição do objetivo, ela está muito ligada à criatividade da equipe. Tá? Por isso que a gente precisa muito desafiar os colaboradores para eles também trazerem. Existem 2 maneiras de você definir, de fazer o planejamento estratégico. Ou você faz um top-down, onde você põe todas as desejos dos sócios, etc., para eles fazerem, mas você não vai estar envolvendo a equipe. A outra maneira é você traz a equipe e fala assim, nós temos um objetivo, é chegar mais ou menos naquela direção. Agora, equipe, vamos definir nós os objetivos. E eles têm que estar alinhados, claro, por cima, mas aí a equipe se sente muito mais envolvida e ela vai trabalhar muito melhor e vai realmente executar melhor aqueles planos de ação para atingir aqueles objetivos. Né? E aqui tem uma frasezinha que eu deixei aqui do Pensar Fora da Caixa, que eu acho que foi no Talks 4 ou 5 que a gente discutiu aqui, se o correto era pensar fora da caixa ou dentro da caixa, mas eu deixei ainda fora da caixa, que é como a gente continua usando essa expressão, né, para dizer assim, a gente tem que pensar fora da caixa para trazer novidade. E às vezes não, a gente tem que pensar dentro da caixa, que é onde a gente conhece bem a nossa estrutura, para a gente colocar as novidades primeiro que a gente tem aqui, que já é coisa para caramba que a gente tem para executar. E aí, alguns exemplos aqui clássicos, né? Tesla e Amazon, empresas que definiram objetivos muito ambiciosos e usaram muito da inovação para chegar lá. Né? Bom, agora, quarta Dieter, eu queria fazer um comentário sobre metas. Se você puder voltar um slide. Claro. O perigo que qualquer empresa corre, né, de não ter uma liderança muito forte no planejamento estratégico e, além de forte, muito pé no chão. Que esse é o momento em que um dono pode puxar o conceito só pessoal para o chapéu de dono, ele pode estar no momento pré-venda, no momento pré-IPO, só no momento relação estratégica, e às vezes esse planejamento leva para um direcionamento menos realista para atender suas necessidades ou interesses de um dono atual, de um dono futuro, de um gestor que quer mostrar que fez lição de casa. Então, como a liderança deve exercer um papel de mediação extremamente isento do resultado futuro, inclusive. E Fernando, esse o papel do líder, ele é muito importante realmente, porque ele é o direcionador, é o cara que fica fazendo assim nas beiradas, né, para deixar todo mundo correr, mas pode pisar no acostamento, mas não pode pisar no gramado, que no gramado dá acidente. No acostamento ainda vai. E é o cara que tem que ter esse jogo de cintura para colocar as pessoas
naquela velocidade boa, naquele cruzeiro, naquela direção. Bom, e aí, agora a gente vai formular a estratégia. Aqui eu trouxe também alguns pontos muito interessantes, que é o que eu falei antes, né? O ponto da anotação, né? A inovação, ela tem que estar no propósito da empresa. Lá atrás, quando a gente começa a definir lá missão, visão, valores e propósito, ela tem que estar aparecendo lá. Tem que estar na política da empresa. A política significa o quê? Os documentos internos da empresa, ela precisa estar mostrando que ela está alinhada com inovação, que ela quer inovação. Né? E aqui, quando eu vou dar o exemplo da Bosch, eu trabalhei muito tempo lá, essa é uma informação aberta, 7% do faturamento da Bosch é destinado à inovação. Lembra quando eu falei lá atrás que ela tinha um número gigante de patentes colocadas todo dia? Mas ela tem no DNA dela, lá atrás na definição, lá atrás na política, ela tem já uma definição muito clara do que ela quer e o que ela põe, inclusive, de grana para isso. E aí funciona, e aí a gente conhece como que ela funciona ao redor dos resultados que ela tem. Nos processos, pessoas engajadas, né, colocando nos processos novidades, trazendo, né, eu falo pessoas porque não adianta, tem que ter um processista colocando, tem que ter um engenheiro de processo, tem que ter alguém que leva no processo. E nas pessoas, né, e o P de pessoas ali é o P da criatividade, é os traços de personalidade, os hábitos, as atitudes do indivíduo que potencializam o poder criativo. As pessoas são usadas criativas e elas tendem a apresentar características, né, com fluência de ideias e flexibilidade cognitiva e pensamento divergente. E essas pessoas a gente precisa ter junto no time. É uma pessoa que não é aquela que fala assim, não, eu concordo com tudo. Não, peraí, eu tenho uma ideia diferente, é que eu queria falar a minha ideia. A gente precisa ter. E essas pessoas, elas são também capazes de redefinir objetivos, objetos, conceitos, aplicando um olhar diferenciado, né? E eu gosto muito de falar, e eu gosto muito de usar, né? A inovação tem que estar no mindset, tem que estar no dia a dia, em tudo à volta da empresa, tem que estar no DNA da empresa, tem que ser perceptível, né? E aqui eu trouxe alguns exemplos, e o primeiro aqui, Fernando, eu roubei já de você, é novos métodos. E quando a gente olha, a gente põe novos métodos, a gente quer novos métodos no dia a dia, então a gente tem ali um pitch canvas para utilizar uma metodologia nova, vamos colocar. No propósito, no ambiente, ele tem que ser propício. Aí aqui eu coloquei, né, um mapa mental. As pessoas às vezes esquecem de utilizar alguns tipos de ferramentas que são ferramentas, alguém escreveu, clássicas, funcionam, é a maneira como o cérebro humano funciona. Então, a pergunta é, você tem um software de mapa mental na sua empresa? Não. Então, como que você quer inovar se você não utiliza? Né? Metodologias ágeis, o ambiente, então, são tudo características que a gente tem que utilizar para estimular a inovação dentro da empresa. E aqui eu trouxe também o Canvas, né, bem característico, que é utilizado no momento estratégico. O Canvas do Nespresso, quem não conhece, a gente olhar aqui para ele, a gente começa aqui no meio olhando para ele, a gente tem já aqui a proposta de valor que está bem fácil. Você olha visualmente, você identifica, né, café fresquinho, de qualidade, mostra como que é o relacionamento, quais são os canais, o segmento de cliente, né? O cara que está trabalhando, e o cara que está em casa assistindo TV, esses dois tipos de público, né? As receitas, de onde que elas vêm, as atividades, as alianças. Se a gente olhar, a principal receita, né, do Nespresso é da venda de cápsulas, e o mínimo aqui é da máquina. Porém, a principal aliança é a fábrica, a indústria que faz a máquina, que é o principal meio para utilizar as cápsulas.
e como uma definição aqui bem simples e fácil para mostrar como que é a estrutura de custos. Então, a gente tem o que no meio, para quem do lado direito, do lado esquerdo o como, e embaixo o quanto, seja ele fontes de receita, seja ele estrutura de custos. Então, numa visualização simples, rápida, a gente enxerga tudo relacionado àquela empresa, àquela estrutura. E essa é uma outra visualização que eu gosto de mostrar. Então, do lado direito, a gente tem aquilo que agrega valor, do lado esquerdo, a gente tem tudo que, de alguma maneira, representa custos para aquela empresa. E aí, um outro ponto que é importante, que muitas empresas utilizam, eu não quero utilizar metodologias mais novas, eu não quero utilizar um Canva, a gente utiliza BSC aqui. Tudo bem. BSC tem um problema. Quando a gente olha, a gente tem 4 perspectivas no BSC. A financeira, de clientes, né, que são os processos internos, de processos internos, e a primeira perspectiva de baixo ali, que é aprendizagem, que é recursos humanos, que é a perspectiva de pessoas. E esse é o maior problema do BSC, porque a gente olha, por exemplo, esse aqui é o BSC da Gol Linhas Aéreas, que ela juntou do lado esquerdo o BSC, do lado direito os objetivos e indicadores, acabou criando um mapa estratégico, né? Quando a gente olha aqui a perspectiva de aprendizado e crescimento, veja que ela nem apareceu em inovação. E aí você vai olhando aqui para cima, ela não tem nada de inovação aqui no mapa estratégico dela. Ou seja, por mais que a ferramenta lá atrás, na teoria, ela tinha uma destinação, uma perspectiva para inovação, ela acabou sendo deixada de lado. E aí, se você pegar olhar outras maneiras de mostrar o BSC, né, aqui é mesmo, né, na parte verde, desenvolvimento de pessoas, o azul, processos internos, valor ao cliente está do lado direito, ali em rosinha, e na parte de cima, em laranja, em amarelo, o crescimento rentável financeiro. Veja que aqui apareceu ali inovação na parte rosa, voltada a cliente, mas aí ela está focada no cliente, mas ela sumiu nos processos internos, por exemplo, ou em outras áreas, né? Depende da pessoa que está conduzindo o planejamento estratégico lembrar. Então, aqui vem, não perca a dica, o pulo do gato. Essa que eu coloquei aqui bem específica para se tiver gente utilizando o BSC dentro da empresa para fazer o planejamento estratégico como uma ferramenta. Como que a gente olha hoje? São 4 perspectivas: a financeira, do cliente, processos internos e aprendizado e crescimento. A nova maneira de olhar, e esse é o pulo do gato, não perca, é a perspectiva de inteligência estratégica e inovação que entrou entre processos internos e aprendizado e crescimento. Então, agora, no BSC, você se obriga a pensar em inovação em uma perspectiva inteira, não só como antes era ou no verde, ou no vermelho, ali no cliente, ou na parte de aprendizado e crescimento e inovação misturado, mas sim uma perspectiva inteira falando só sobre inovação e inteligência estratégica. Ou seja, uma maneira diferente de você representar o BSC, mas que obriga a empresa a realmente olhar a parte de inovação. Bom, aí algumas estratégias de inovação. Gente, perguntas? Posso seguir? Petros, fala aí, Petros. Mano, tem que ser igual eu. O Petros também igual eu, Petros. Tudo tranquilo? Tudo bom? Estão me ouvindo? Não, a gente tem que estudar. É um conceito que essa palestra sua até me relembrou também a questão também da minha pós-graduação que eu tive em MBA, que eu sou formado em MBA em Gestão de Tecnologia da Informação, sobre a questão da análise SWOT, do Pitch Canvas, essa parte aí também do BSC também. E aí eu gostaria de parabenizar
pela excelente apresentação que você está dando. Dieter, é isso? Dieter, isso aí. Exatamente. Então a gente está... fiquei disposto, bem atento com relação a essa estratégia de inovação sua. Legal, obrigado. Um abraço. Obrigado, Petros. Fala, Marcos. Diga aí, direto do Japão. Ô, Dieter, eu virei teu fã, tá? Obrigado. Já 2, 3, 4, 5, todos. Já. Vamos falar um pouco sobre essa visão, planejamento estratégico, né? Visão, missão, né? Em 2005, quando estava no Japão, eu tinha uma equipe de primeira e a gente estava focado já em 2005 em inovação. E aí o meu diretor de TI, ele era formado no ITA, trabalhou na Goldman Sachs, né, e na SoftBank, na Microsoft. E a gente desenvolveu um produto muito avançado na época. Era um sistema de gestão nas nuvens que na época não existia. Todo o sistema de gestão nas nuvens, contabilidade, ERP, CRM, tudo. E aí na primeira feira no Japão, a gente apresentou, a gente não teve um cliente. Entendeu? E esse meu diretor, ele falava assim, cara, no futuro o computador vai ser burro. Eu falei, como assim? Os computadores não vão ter memória, não vai ser tudo nas nuvens. Só que a gente errou o tempo, a gente desenvolveu um produto e lançamos antes. E aí ficamos desanimados e paramos com o projeto, né? Aí, hoje, isso é normal, vamos dizer assim. Mesma coisa na questão das criptomoedas. E nisso, então, nessa minha nova caminhada, eu percebi que eu sou muito inovador, visionário, e aí a equipe de execução não consegue acompanhar, porque, na verdade, minha cabeça está no futuro. E dava muito problema. E aí eu decidi separar. Montei uma equipe que cuida do futuro, mas que não conversa com a equipe de execução, né? Por quê? Porque senão eu deixo o pessoal da execução doida e eles não conseguem cumprir os objetivos, né? Então... mudei essa questão da estratégia. Só que antigamente a gente pensava em planejamento estratégico a longo prazo. Hoje, que nem você falou, em 6 meses, né? Então, onde que eu quero chegar? Se a empresa é focado na inovação e o seu produto é a empresa tende a cair. Agora, se a empresa ela é tradicional, faz o planejamento estratégico, mas ele cria produtos inovadores, né? Ou serviços inovadores, então consegue consolidar melhor as empresas. Eu vou concluir. A Toyota, eu acompanho bastante a Toyota. A Toyota começou como fábrica de tecido, foi para a indústria de carro, agora eles entraram na mobilidade e agora eles estão entrando em cidades inteligentes, porque as cidades inteligentes conectam com uma mobilidade, né? Eles já estão lá na frente no projeto. Então, a Toyota é uma empresa tradicional, muito tradicional, só que a inovação deles é controlado, entendeu? A inovação dele é por etapa, é tradicional. E no Brasil, a inovação é a flor da pele, né? Vamos inovar. Qual o conselho que você dá nessa questão dessas empresas aí que estão começando e ele foca somente no produto inovador, esquece daquilo que você está falando aí? Toda empresa, Marcos, tem que ter um planejamento estratégico, mesmo a extremamente inovadora. Se você pegar uma startup e olhar lá no final do pitch dela, ela vai ter um roadmap de quais são os próximos passos. Lá no começo da apresentação dela, ela fala qual que é o propósito dela. A missão e a visão, às vezes, está escondida por trás do propósito, mas está por ali. E quando ela fala o roadmap, ela apresenta lá no final para os investidores, eu tenho um tamanho de mercado que eu quero atingir, que é desse tamanho, ela está falando qual que é a visão dela. Então, por mais que ela seja inovadora, ela acaba usando conceitos tradicionais com outros nomes, em vez de chamar de João, está chamando de outro nome, mas ela também está utilizando. Por mais que a gente às vezes olhe e fale assim, não tem aí um DSC, não tem. Mas ela está usando outra ferramenta para fazer também o planejamento dela. Sem planejamento, nenhuma empresa sobrevive.
Concordo com você, por isso que eu sou teu fã. Dieter, só quero fazer um comentário em cima do Marcos também, Marcos. Se muitas vezes eu, na minha jornada como empreendedor, cometi alguns erros que se tornaram fracassos, e às vezes eu falava para mim mesmo, o timing está errado. E hoje eu falo para os meus mentorados em aula que não tem timing errado, o que existe é erro de validação. Então, se alguém chega, só todo pimposo, eu fui o cara mais inovador, o mercado que não estava pronto, só desculpa, você errou na validação. A empresa não existe para vender alguma coisa, existe para resolver o problema de alguém, né? Isso aí. A gente, quando é mentor de startup, né, Fernanda, a gente sempre fala, o empresário ele é apaixonado pela solução. O mercado não quer saber como que você resolve o problema. Não quer saber se tem 10 computadores ou 1. Ela quer a solução, mais nada. E o empresário é apaixonado pela solução e não resolve o problema às vezes. E perde a validação, né? Validação do problema e validação da solução. Os 2 passos que muita gente pula. E aí o Marcos... Fernando, não esqueça que você é meu mentor, tá, Fernando? E o Marcos acabou puxando aí... Marcos, você acabou puxando já o assunto que eu estava entrando, que é inovação incremental e inovação disruptiva. Né? Incremental, que o que você falou, vai se fazendo aos poucos, ali a Toyota trabalhando devagarzinho, daí vai mudando, muda o produto um pouquinho, daí muda mais um pouco, e a disruptiva, que é aquela, né? Apresentei um conceito novo, trouxe para o mercado e ele colou. Então, por exemplo, Uber e Airbnb, mudança disruptiva, inovação disruptiva. Ele pegou e mudou completamente o setor onde estava inserido, o mercado que estava inserido. E outras empresas, como por exemplo Coca-Cola, Nike, é mudança, inovação incremental, vai mudando devagarzinho, ao longo do tempo, e escolhendo a estratégia certa para chegar no mercado. E aqui, eu vou dar agora nós estamos aí 9 horas, né, Fernando? Aqui eu estou indo para a finaleira. Então, nós temos aí nesses quadrantes, né, nesse gráfico, a parte da melhoria incremental e radical do lado esquerdo e adaptação à evolução sociocultural e geração de novos significados numa inovação. Então, quando a gente olha aqui, a gente tem uma inovação puxada pelo mercado, centrada no consumidor, e aqui em cima está muito empurrada pela tecnologia. E aqui guiada pelo design, onde a gente está ressignificando. Então, se eu pegar um exemplo aqui, a Apple ela vem evoluindo, se adaptando a modelos socioculturais e incremental. E aqui eu estou falando do iPhone depois que ele lançou, não o iPhone quando lançou, foi depois que havia lançado. Quando eu olho aqui do lado, o Uber, ele fez uma geração de novos significados. Ela colocou uma coisa totalmente nova no mercado, mas ele continua utilizando o carro. Tá? Quando eu olho aqui em cima de tecnologia, eu tenho uma Netflix, por exemplo, que ela pegou um serviço que já existia, que era um serviço de streaming, e ela fez uma melhoria radical naquele sentido de utilização da tecnologia. E ali na epifania tecnológica, vocês têm ideia do que tem ali? Alguém quer dar um chute? E pode voltar 100 anos. Uma epifania tecnológica de 100 e poucos anos atrás. Olha só, o 14 bits. 14 bits foi uma epifania tecnológica, uma melhoria radical na tecnologia e uma geração de novos significados que depois as pessoas aprenderam a voar, não era só mais pássaro que voava, né? Então nós temos aí essas estratégias de inovação, onde a gente tem ali a inovação radical, que é a epifania tecnológica, e a inovação arquitetônica, a inovação disruptiva e a incremental aqui embaixo. Ok? Muito bem. Agora, alinhando a organização, a implementação aqui, e eu parto agora que eu defini o plano estratégico, né? Agora a gente vai para o plano... Está planejado, agora vamos para a execução, né? E aqui a gente tem que levar em consideração recurso, restrições,
monitorar e avaliar. E aqui a gente também põe inovação junto, que aí, de novo, né, inovação lá atrás eu falei, está com pessoas, né? A gente tem pessoas e o engajamento dessas pessoas, a gente vai ter sucesso na implementação do planejamento estratégico. Exemplo disso, Google, 3M, Bosch, onde as pessoas estão colaborando constantemente no planejamento, elas estão envolvidas, elas entendem, e elas... A história do porco e da galinha, com o papel do porco e da galinha no café da manhã, né? A galinha põe o ovo e ela está só envolvida, ela está ali, está participando. Já o porco não, o porco está comprometido, ele está dando bacon, está cortando na carne para realmente fazer parte daquilo ali e ter sucesso. Então, a gente está dando exemplo aí justamente desses processos aí, onde que, quando as pessoas estão envolvidas, o resultado é melhor. Bom, na implementação, aqui tem uma frase célebre do Deming, né? Que não se gerencia o que não se mede o que não se define o que não se entende, e não há sucesso no que não se gerencia. O que ele quis dizer com isso? A gente precisa olhar os indicadores. Tradução bem rápida. E aqui eu gosto muito do cockpit do carro, porque a gente sai, vai viajar, fica olhando para o cockpit, a gente vê que tem gasolina e faz um cálculo mental e fala, pô, dá para andar 200 quilômetros ainda. Pô, tá faltando água no radiador. O pisca-alerta está ligado. Se você faz tudo isso no seu momento de lazer, onde você não ganha dinheiro, por que na sua empresa, onde você ganha dinheiro, você não faz? E esse é uma provocação para você colocar imediatamente indicadores na sua empresa e medir absolutamente tudo. Se no seu carro você mede até a temperatura do óleo, que às vezes você não sabe para que serve, por que você não mede na sua empresa os seus resultados? E aqui um cockpit que eu trouxe aqui de exemplo, que é um cockpit de inovação, onde em cima ali naquela barra vermelha mais comprida está a quantidade de ideias que estão sendo geradas e colocadas dentro da empresa, né? E depois o desdobramento até virar projeto e implementação na empresa. Daqui para frente, agora, o plano estratégico, planejar a operação e gestão operacional é o colocar a mão na massa, é executar tudo que foi colocado ali antes. Tá? E algumas mensagens finais aqui, acho que são 3 slides só para finalizar. E essa do CEO da Microsoft, ele colocou uma mensagem há uns anos atrás, que é muito verdadeira. Toda empresa é uma empresa de software. Toda empresa. Ah, mas eu vendo produto. Não, você é de software também. Você precisa começar a pensar e operar como uma empresa digital. Ah, mas eu vendo pano. Mas você vende pano, mas você tem um e-commerce. Mas você tem ali um Google Marketplace, um Google Meu Negócio. Não se trata de adquirir uma solução somente. Não se trata de uma solução de software. É como você tem que pensar de maneira digital, como o seu próprio futuro, como uma empresa digital. Isso ele falou uns 3, 4 anos atrás, e agora a gente está vivendo aí com o chat GPT, que é uma inteligência artificial, que eu trouxe isso aqui, só um slide para dar um recado. Não é uma ameaça, é uma ferramenta. Utilize, desfrute. Ela está de graça aí, é uma das melhores ferramentas que poderia se ter no nosso século, em 2023. Isso é uma revolução, então utilize ela, utilize a exaustão, eu gosto de dizer assim. Faça experimentos, pergunte para ela, e claro, você tem que ter uma análise crítica nas respostas, que às vezes ela dá uma viajada também, mas ela está ali dando respostas. E por fim, mas não menos importante, Aristóteles já dizia, somos aquilo que repetidamente fazemos. Excelência não é um modo de agir, mas um hábito. Então, planejamento estratégico para a inovação é fundamental para o sucesso de qualquer empresa, de qualquer que queira se manter competitivo no mercado. Siga os passos para chegar ao sucesso. Eu sou o Dieter, muito obrigado por me ouvir. Ter meu contato aqui nesse QR Code, me siga no Instagram, entrando nesse link ali tem os meus contatos também, e qualquer dúvida,
pode falar. Acho que temos uns minutos ainda, temos mãos levantadas aí. Nossa, primeira mão da Michele de Joinville. Fala, Michele. Blumenau. Blumenau. Boa noite, de Blumenau. Dieter sabe muito bem que eu sou de Blumenau. Estive lá no lançamento da plataforma na semana passada, né? E Foi, né? Já tivemos um encontro presencial. Dieter, gratidão pelas palavras. Eu já estive em alguns momentos, em algumas situações, falando de inovação, inclusive recentemente dentro de uma comunidade que eu também comando, também online e tudo mais, com o Sebrae, falando de inovação também para MEI, porque muitas vezes se pensa em inovação somente para grandes empresas, e inovação é para todos. Então, eu só queria deixar esse recado. Eu trabalho muito com pessoas que estão aí no início, né, no seu início de carreira com empresas, e inovação é para todos. Então, é esse recado que eu queria deixar. Muito obrigada. E dizer que, para os fãs do Dieter, que em breve ele estará em Blumenau com uma agenda lotada de entrevistas, podcast e um AUE que a gente vai fazer aqui. Então, vocês podem vir atrás do Dieter, né? Inclusive, Fernando está convidado e, na verdade, a gente queria até fazer com os dois, né? Mas não sei se é possível. Poderia ser com os dois, inclusive. Obrigado, Vamos lá falar de inovação e inteligência artificial. Isso mesmo. A gente vai trazer o tema inteligência artificial aqui para diversas situações, a entrevista de rádio, podcast e um encontro de network que a gente vai promover também aqui na cidade. Mais algum comentário, gente? Alguém quer mais algum comentário? Dieter, eu estou aqui positivamente impactado com o seu conteúdo. O elogio que eu posso fazer, eu gostei tanto que eu gostaria que eu tivesse feito a sua palestra. E vou adotar... Que isso? E vou adotar parte desse conteúdo nos meus eventos, que você sabe. Né? Parabéns, querido. Me veio um pensamento aqui, em todo momento que você falou, que é o seguinte, né? Tá claro que quanto mais tecnologia a gente tem à nossa disposição, mais importância que nós mesmos temos e a relevância que a gente tem no mercado, porque a gente tem que se adequar, a gente não dá para ficar parado, então, o ser humano é muito importante. E o planejamento estratégico aqui tem que saber alinhar o futuro da empresa com a habilidade dos seus colaboradores, e a liderança tem que ser só muito forte para entender o perfil, só você falou só de perfil hoje, entender o perfil das pessoas que compõem a nossa equipe, para alinhar as habilidades com o futuro que é desejado e o presente que a gente vive. Isso me remete a uma frase que eu escrevi há um tempo atrás, que fala o seguinte: alocar capital humano é mais importante do que alocar capital financeiro. E o planejamento estratégico faz isso acontecer. Sem planejamento estratégico alinhado com liderança, o capital só financeiro, às vezes, vem à frente e o negócio vai acontecer o quê? Vai dar errado, né? Porque sem gente, nada é feito. Exatamente. Nação, bora fazer. Exatamente. Fala, Dieter. Exatamente, Fernando. Eu tenho uma outra frase que eu gosto de usar muito, que eu aprendi nessa minha carreira. Atrás, quando eu mostrei lá com 21 anos, eu estava na Mercedes e eu era já um gestor de equipes, então bastante novo, já tomando porrada. E uma coisa que eu aprendi todo esse tempo como gestor, e é uma frase que eu falo e eu uso muito, é a seguinte: a culpa é sempre do gestor. Porque se o colaborador não está motivado, se o colaborador não está desempenhando corretamente, se o colaborador, qualquer coisa que você falar, não atingiu as metas, a culpa é do gestor. Ou porque ele não definiu corretamente, ou porque ele não se comunicou, ou porque ele não cobrou na hora certa, ou porque ele não teve um one-to-one adequado com o colaborador. É sempre ele. Eu gosto de falar também, né, para quem se torna gestor, e vem perguntar para mim, eu falo assim: ser gestor é muito legal. Você tem a culpa de tudo e o mérito é sempre da equipe.
Então, você é um coadjuvante nesse momento de colher frutos, porque o fruto é da equipe, mas quando tem um problema é sempre do gestor. Maravilha. Gente, queria agradecer a presença de todos aqui em função do nosso horário, para a gente não se estender mais. Petros, vamos conversar na semana que vem. A gente te chama ali para você falar também. Tranquilo. Eu só queria saber, Fernando, se a apresentação, se a gente pode ter acesso ao conteúdo da apresentação também. Sim, só todos já visto que foi uma excelente apresentação. Obrigado. Todo o Bora Fazer Talks vai para o nosso YouTube, que também é gratuito, no dia seguinte. Então, lá você, inclusive, só pode maratonar no fim de semana os 15 eventos anteriores. Esse é o nosso 16º, tá bom? Opa, Rodrigo, do Hologrança, bom te ver aí, querido. Eu queria lembrá-los que semana que vem a gente vai ter o Bora Fazer Talks na terça, na quinta-feira o Bora Fazer Meetup. Quem não participou ainda, participem do Bora Fazer Meetup, que é brilhante. Bom te ver aqui, Raquel Vieira, aí de Campina Grande, querida. Bom te ver, Marcos Uda, novamente, como sempre. Queria convidar vocês para que vocês convidassem novos membros. Tem um texto ali, mas eu vou botar ali no nosso grupão. Quem não está no grupo de Zap, criei um grupão, tá? Vou botar o texto. Mais um embaixador querido aqui, Marcos Batista, que vai estar fazendo um Bora Fazer Talks daqui 2 ou 3 semanas, se eu não me engano. É isso aí, gente. Obrigado mais uma vez por participarem aqui do Bora Fazer Talks. E lembrando, o Clube Bora Fazer, a sua dose de negócios, coragem e fé. Obrigado a todos, fiquem com Deus, boa noite. Espero que tudo corra bem essa semana com vocês. Até semana que vem. Boa noite. Obrigado, Fernando, também. Obrigado, pessoal, por estar escutando aí. Obrigado, Dieter. Obrigado, Edu. Valeu, Dieter. Tchau, Dieter, um abraço. Obrigado, Dieter. Silvio. Um beijo. Já sou seu fã, Dieter. Um abraço. Opa, obrigado. Todos. Eu sou seu fã também, Dieter. Cheguei atrasado, eu estava dando aula, mas amanhã eu vou acompanhar tudo. Parabéns, cara. Você é demais. Valeu. Dieter, amanhã vamos começar... do Dieter aí. Abraço. Amanhã vamos começar uma hashtag também sou fã do Dieter. Hashtag sou fã do Dieter. Fã clube. Eu sou do fã clube do Dieter. Sim, com certeza. Vem numa parte, Dieter. A gente está esperando você aqui também com o Fernando. Vamos lá. Manda aí o convite e a gente vai. Tá bom. Valeu, tchau. Obrigado, galera.